Olá, muito boa tarde e sejam bem-vindos. O cineasta Manuel de Oliveira morreu na madrugada de quinta-feira aos 106 anos. O realizador mais velho do mundo trabalhou até aos últimos dias. Fez 47 filmes em 80 anos de carreira, recebeu inúmeros prémios desde a Palma de Ouro de Cannes, passando pelo Leão de Ouro de Veneza, sendo o ano passado condecorado pelo presidente francês François Hollande. O presidente da Câmara Municipal do Porto decidiu esta quinta-feira decretar 3 dias de luto municipal pela morte de Manuel Oliveira. O luto vigorará esta sexta, sábado e domingo. Segundo avança um jornal francês, as autoridades francesas já encontraram a segunda caixa negra com o registro dos instrumentos de voo do avião da companhia Germanwings, que se despenhou nos Alpes franceses no dia 24 de março. As equipas de resgate esperam conseguir saber mais pormenores sobre a queda de voo, que matou 150 pessoas. O gravador de voz já foi encontrado e sugere que o copiloto terá deliberadamente despenhado o avião que fazia o percurso de Barcelona a Düsseldorf. O copiloto terá visto pelo menos 5 médicos antes do acidente e feito pesquisas na internet sobre suicídio e o funcionamento das portas de acesso ao cockpit. Ficamos agora com a agenda cultural para este fim de semana. O filme Velocidade Furiosa 7 chegou esta quinta-feira às salas de cinema portuguesas. Após a morte mediática de um dos seus protagonistas, o ator Paul Walker, está a ser o filme mais aguardado da sequela. All right, let's get to work. Hey, Roman, you freaking out? No. Yes, you are. Can somebody just walk me through what we're supposed to be doing? Justin, you didn't think it could get any better, huh? Here we go. Hell yeah! Oh, shit. Hook 'em up. You're up! I'm gonna get you out of here. You're gonna have to jump! Dominic Terrell, you don't know me. You're about to. Looks like the sins of London have followed us home. Remember Owen Shaw? This is his big bad brother. We're being hunted. One last ride. Get low when the whistle go. Now we talk. Daddy's gotta go to work. This is a world that doesn't play by your rules. Like it or not, you and your friends are a part of it now. I don't have friends. I got family. Filipe Lafera vai abrir a temporada de espetáculos do Salão Preto e Prata do Casinho Estoril com o musical A Noite das Mil Estrelas. A estreia será esta quinta-feira, dia 9 de abril. O espetáculo propõe uma viagem pelos momentos mais emblemáticos da história do Casinho Estoril, desde os anos 30 à atualidade. Este espetáculo homenageia as grandes estrelas que subiram a este palco com as suas músicas, lendas e glamour, como Amália, Elis Regina ou Júlio Iglesias.
E agora é hora de passarmos aos comentários de Paulo Pereira, que já se encontra aqui connosco nos estúdios da RTV. Desde já agradeço-lhe a sua presença e podemos começar os comentários com uma nota de imprensa da Associação Automóvel de Portugal, cujas vendas de automóveis em Portugal sobem 36,5% em março. Que impacto terão estes valores na economia portuguesa e se serão ou não contraditórios devido ao estado económico do país? Pois, portanto, os dados nos últimos meses já têm sido positivos de venda de automóveis. Como eu costumo dizer, mesmo com uma taxa de desemprego de 15%, há 85% de pessoas empregadas e os portugueses têm uma certa propensão bastante elevada a comprarem carro. E porque durante, digamos, 3, 4, 5 anos de crise que tivemos, basicamente temos crise desde finais de 2008, a venda de carros caiu muito, as pessoas acumularam, imagino que terão acumulado algumas poupanças, e agora nos últimos 6 meses, desde meados de 2014 para agora, aproveitaram para renovar o seu parque automóvel, os seus automóveis, e portanto mostra que a economia está a progredir, portanto há um crescimento económico que vem desde 2014, é um crescimento pequeno, mas que no parque automóvel dá um grande impulso. Todo o setor automóvel penso que vai beneficiar imenso. Agora, em termos de economia, a médio prazo não aquecem e arrefecem porque a maior parte dos automóveis são importados e, portanto, digamos, o efeito macroeconómico no PIB é nulo porque há mais consumo, mas há mais importações e, portanto, não é por aí que vamos resolver o problema económico do país. Mas é um sintoma que as coisas estão a progredir ainda que lentamente. Portanto, não será contraditório ainda assim? Não é. Porque com a taxa de desemprego que existe? As pessoas que têm emprego, digamos, têm mais propensão a comprar automóveis e, portanto, mesmo assim, estamos a falar de taxas de crescimento sobre valores de vendas do ano anterior, que eram bastante inferiores ao que era comum. Portanto, até 2008, as vendas de automóveis eram substancialmente superiores às que são agora e, portanto, um pequeno aumento em número, em valor de carros vendidos, em percentagem sobre o ano anterior é substancial. Se verificarmos sobre o que era comum em 2005, 2006, 2007, 2008, ainda estamos muito abaixo. Portanto, é um pouco retomar aquilo que havia. Se calhar um pouco, digamos, de expansionismo e um pouco de alargar os cordões à bolsa, se calhar um pouco precipitado por parte de alguns cidadãos, mas as pessoas também não podem estar constantemente em crise e, portanto, a compra do automóvel também serve às vezes um pouco para as pessoas, digamos, passarem para outra fase da sua vida. Estes valores podem também indicar um pouco de otimismo. Sim, é isso. Há otimismo, há descompressão e isso tem racionalidade porque o mau período já passou. Portanto, agora penso eu que teremos pela nossa frente um período de expansão económica ainda pequena, ainda não suficiente para trazer o desemprego para valores aceitáveis. Como dizia ontem ou anteontem o representante da OCDE em Portugal, estamos com níveis de desemprego inaceitáveis, mas os consumidores e os cidadãos fazem as suas escolhas e, portanto, em Portugal aplica-se uma grande parte, uma boa parte das poupanças na aquisição de automóveis e muitos de topo de gama ou de média gama, ao contrário de muitos outros países onde as pessoas são mais modestas na aquisição do automóvel e preferem, por exemplo, se calhar passar férias mais tempo, o português escolhe mais o automóvel. O Governo aprovou esta quinta-feira, em Conselho de Ministros, uma linha de crédito no valor de 500 milhões de euros para as empresas portuguesas com atividade em Angola. De que forma é que isto poderá dinamizar as empresas portuguesas lá? Eu acho que é uma medida bastante útil,
porque, digamos, as empresas, principalmente as menos grandes, não é? As maiores, provavelmente conseguem resolver o problema de falta de liquidez de Angola, quer do setor privado, quer do setor público, a pagar até já, portanto, bens e serviços que já foram prestados e que estão em atraso de pagamento e, portanto, por resultado da quebra para menos de metade do preço do petróleo, portanto, Angola está em dificuldades e é importante apoiar as empresas, porque se não se apoiar as empresas neste momento e rapidamente, muito do trabalho de penetração no mercado angolano, que foi feito desde há 8 anos, 10 anos, para cá, pode ser perdido em pouco tempo, porque as empresas não aguentam, fecham e depois perdem capital, perdem ânimo, não é? Perdem oportunidades e outros de outros países poderão ocupar esse espaço com mais facilidade de crédito. Portanto, é importante que o Governo, penso que a medida até vem em atraso, porque desde janeiro que se fala e que sabemos que existem essas dificuldades de pagamento, penso que venha antes até daquilo que se sabia, digamos, de rumores, era que os atrasos de pagamento já estavam a acontecer a partir de outubro, novembro, e, portanto, acho que esta medida é positiva, vem um bocadinho de atraso e tenho muitas dúvidas que esse valor seja suficiente. E é preciso não esquecer que muitas vezes fala-se nos mercados e tal, no comércio internacional, que deve ser livre, mas na prática todos os países apoiam as empresas a irem para mercados emergentes e com linhas de crédito e com outros benefícios. E, portanto, as nossas empresas têm que ter esses instrumentos porque estão a competir com empresas francesas, sem falar nas chinesas, então, que têm apoios extraordinários do Estado chinês e de empresas públicas chinesas. E, portanto, essa medida é útil. Tenho a impressão que vem um bocadinho atrasada e tenho muitas dúvidas que seja o volume de crédito suficiente, mas é um primeiro começo, é um começo, não é? Mas vem atrasada porquê? E porquê é que o valor também não será suficiente? Porque o volume, portanto, vem atrasada porque as empresas já estão com dificuldades de receber, não é? E de exportar novas quantidades de bens para Angola já há uns meses largos, desde outubro, novembro, que se fala nisso. E, portanto, provavelmente algumas até já estarão numa situação económica muito difícil e poderão nem sequer recuperar, ou já terão fechado, ou terão fechado as suas delegações em Angola e mandado para cá gente. E, portanto, isso, se isso é para entrar em vigor durante este mês não significa início do mês. Normalmente em Portugal, durante o mês, significa a partir do dia 20. E depois, burocracias e tal, não é de admirar que só a partir de junho, julho, haja disponibilidade efetiva desse crédito. E para pequenas e médias empresas com uma exposição razoável à Angola, como nós sabemos que existia, até porque os próprios sucessivos governos incentivaram as empresas a digamos, investirem e a apostarem em Angola e a estabelecerem-se lá com as suas delegações comerciais e não só. Portanto, isto era sabido e acho-me até um pouco estranho que se tenha demorado tanto tempo a fazer uma coisa que é óbvia, não é? Disse que não seria suficiente o montante disponibilizado. Exatamente, porque se nós verificarmos o valor de exportações que existe para Angola é a ordem de vezes superior a esse crédito e sabemos também, é muitas vezes, é 10 vezes superior a isso, ou quase 10, e portanto sabemos que os atrasos de pagamento são de largos meses, parte quer do setor estatal angolano, empresas portuguesas, quer de algumas empresas privadas. Portanto, esse valor, se calhar, é uma gota d'água, mas é um começo, é melhor alguma coisa que nada. Na sua opinião, que valores é que seriam justos? Eu penso que se é considerado que Angola é um mercado fundamental, estratégico para Portugal, é preciso ter linhas de crédito que tenham, que signifiquem 3 a 4 meses do valor de exportações, que é mais ou menos o tempo que demora os atrasos, nem estou a falar dos prazos de pagamento. O prazo de pagamento, se for de 90 dias, normal, com os atrasos atuais em Angola, esse pagamento vai disparar para mais de 6 meses. E, portanto, estamos a ver que estamos a falar de um valor que tem que ser
próximo de 1/3 do valor das exportações anuais, que é substancialmente superior a isso, mas também com as dificuldades que há, se calhar mais vale isto do que nada. Exato. E é um primeiro passo, mas lá está, quando os próprios governos dizem que certos mercados emergentes que precisam de apoios são estratégicos, têm que passar, digamos, só da palmadinha nas costas às empresas com armas para as empresas e apoios que sejam similares, pelo menos, a outros países que dão também fortes incentivos e créditos à exportação. São créditos que são para ser recuperados, não é? E que, evidentemente, há sempre risco. Mas também estas empresas que exportam para Angola pagam imensos impostos cá e, portanto, tudo isto é um ciclo que tem que haver esses apoios. Porque muitas vezes digamos, os governos falam e incentivam e tal, mas depois na prática poucos apoios efetivos e concretos dão. Queria dar um saltinho consigo até à Grécia e sobre um comentário que um investidor, aliás, norte-americano, que acredita que a zona euro não só sobreviveria à saída da Grécia, como até sairia por cima. Concorda com esta opinião? Digamos, estas negociações que têm estado em cima da mesa com o novo governo grego já se arrastam penso que há quase 2 meses. Têm sido um pouco confusas. Penso que tem havido alguns problemas por parte do governo grego em apresentar os seus pontos de vista de uma forma objetiva e construtiva, e do lado também da Comissão Europeia tem havido da Comissão Europeia, das entidades europeias e do FMI, alguma rigidez. Agora, tudo indica que digamos, que isto é um pouco um teatro de negociação, de, digamos, tentar apresentar a última proposta ou ceder no último momento, e que se vai chegar a um acordo porque por um lado, o governo grego não tem um mandato político para que a Grécia saia da zona euro. Portanto, apresentou-se às eleições o partido Syriza, que é vencedor, apresentou-se como querendo manter a Grécia na zona euro. Portanto, isso foi há 2 meses. E, por outro lado, a União Europeia não quer arriscar de modo nenhum um evento que digamos, que nunca foi testado e que pode ter consequências vai ter consequências desconhecidas e que podem ser bastante, digamos, penalizadoras para toda a União Europeia. E, na prática, a Grécia é uma pequena parte da economia da União Europeia. Portanto, a União Europeia financiar ou ajudar a Grécia são trocos, não é? Estamos a falar de 50 mil milhões de euros. Então, porquê é que são tão rígidos? É uma questão, é para não dar precedente, porque, digamos, nós andamos com esta, como eu costumo chamar, a ladainha da austeridade, desde 2010. Finais de 2010, basicamente, quando a Grécia pediu o primeiro apoio financeiro, o tal de resgate, em meados de 2010, ou a Irlanda, já não me recordo se foi a Grécia. Mas foram muito próximos um do outro. E a partir daí entrou a chamada política da austeridade. É uma coisa assim, digamos, um pouco fetichista, é um fetiche que existe nos líderes europeus e que digamos, mostra uma certa virilidade, ou seja, os governos austeros são viris, apesar até mesmo sendo desfiados por mulheres, fica bem, nós somos austeros e tal. Aqui há 10 anos ou 15 anos atrás era mau. Portanto, hoje está na moda ser apologista da austeridade. E os governos até ganham eleições porque os povos também, digamos, estão envolvidos nisso e acham que devem redimir os seus pecados do consumo excessivo das 2 últimas décadas. Mas, no entanto, isso é, digamos, uma posição um pouco, vamos dizer assim, utópica, é uma posição um pouco filosófica. Na prática, depois, as pessoas estão no terreno, no dia-a-dia das negociações, e ninguém quer arriscar a saída da Grécia do euro. Os gregos não querem e a União Europeia não quer.
Se a Grécia sair do euro, se vai ter consequências graves ou não, penso que não vai ter grandes consequências graves, nem para a Grécia, nem para nós. Porquê? Mas ninguém quer arriscar. Porque digamos, a Grécia já teve 4 anos de austeridade. Não é? Portanto, a economia grega já ajustou para baixo imenso. Porque as pessoas é que já não se lembram, mas eu lembro-me. Normalmente, um período de ajustamento económico em países do nosso tipo, em países industrializados, não muito avançados, mas médios, como Portugal, como a Grécia, normalmente demoravam 18 a 24 meses. Isso, noutros tempos. E, portanto, já passaram 48 meses ou 4 anos na Grécia. Até a economia grega já ajustou. Há um desemprego elevado, o consumo desceu muito. Portanto, a economia grega já está equilibrada. Portanto, a saída da Grécia do euro trariam problemas financeiros, digamos, durante um período de tempo, de algumas semanas, mas depois, como a economia já está equilibrada com o exterior, ou seja, a Grécia já importa tanto como exporta, portanto, rapidamente a nova moeda encontraria um valor que seria o que refletiria esse equilíbrio. Desde que o governo grego soubesse lidar com o problema. Agora, nunca também, porque é que as pessoas não querem arriscar? Porque face a uma nova situação, podíamos ter que o governo grego ou todo o regime grego e a sociedade grega entrasse numa convulsão política ou social. E aí é diferente da questão económica. A questão económica é gerível, financeira e económica é gerível, mas com a cabeça fria e com sabedoria. Eu, pelo que tenho visto do governo grego, acho que eles sabem algumas coisas, mas são um bocado trapalhões. E, portanto, acho que ninguém quer arriscar. Não vale a pena prever coisas que têm uma forte probabilidade de não acontecer. Portanto, não me preocupo. Já me preocupei com isso. Achei que poderia ser, logo nos primeiros dias do novo governo grego, poderia ser, mas estou perfeitamente convencido que não. E não vai haver problema nenhum. E como o tempo em televisão passa a correr, já só temos tempo para um apontamento final relativamente a este último assunto sobre o imobiliário. Portugal foi à China mostrar o seu imobiliário e, apesar, enfim, do escândalo ligado ao programa dos vistos Gold, os chineses continuam a apostar em imobiliário. Sim, claro. Não os assustou, antes pelo contrário. Sim, isso dos vistos Gold é uma parvoíce total. Nós não precisamos de ter nenhum programa de vistos Gold para divulgar e promover o país. Portanto, enfim, isso foi uma maneira de arranjar umas centenas de milhões de euros rápido e tal, como se 100 milhões de euros, ou 300 milhões de euros, ou 500 milhões de euros, tivessem alguma importância num orçamento de 170 mil... num orçamento de... um orçamento de 80 mil milhões de euros. Nós temos um orçamento de Estado de 80 mil milhões de euros. Ou seja, todos os anos o Estado paga de pensões, de salários e a fornecedores e de juros 80 mil milhões. E depois parecia que íamos estar a ter o nosso país dependente de 500 milhões de euros eventuais de vistos Gold. Os vistos Gold acho que até mostraram um certo parolismo. Para mim, acho que é um programa parolo de um país que está, digamos, desesperado para arranjar 500 milhões de euros. Não adianta de nada 500 milhões de euros. Mas não houve gente a beneficiar com estes vistos Gold? Sim, lá está. Criou-se um programa, mais uma burocracia, mais uns interesses, mais uns esquemas, não sei o quê, onde são apanhados ministros, diretores gerais, secretários de Estado e não sei o quê, por uma miséria de 500 milhões de euros. Não foi uma lei feita para eles? Sim, lá está, é aquelas leis que são feitas para se criar um novo esquema de influências e, portanto, acabou nesse sentido. Porque, digamos, o nosso país é interessante para os investidores. Sinceramente, acho que um visto Gold para quem investe 500 mil euros ou 300 mil euros, que pode, repare, é tão estúpido, a situação é tão parola, pode acontecer o seguinte: o investidor investe 500 mil euros
compra uma casa, 500 mil euros, que não é uma casa por aí além. Não é? É uma boa casa, mas não é nada de especial. A maior parte delas querem ter uma piscina com 500 mil euros. E imagino que daqui a 2 anos vende a casa, repatria o dinheiro e não aconteceu nada. Foi simplesmente um mero... parqueou meia dúzia, uns trocos cá em Portugal e teve um visto gold e agora tem entrada de circulação livre na União Europeia. Acho que não faz sentido. Agora, sim senhor, e divulgar o imobiliário português na China, mas a malta da pesada, não é? A malta que vai investir, 5 milhões de euros. Abaixo disso, estamos a brincar. Isso é brincadeira. Abaixo de 5 milhões de euros, eu já estou a dizer 5 milhões de euros para ser simpático, porque imobiliário é uma coisa, é uma atividade de investimento. 500 mil euros não é investimento. É para nós particulares, mas para investimento imobiliário, 5, 10 milhões de euros é o mínimo. Não faz sentido. Acho que é aí por aí que temos que apostar. É investimentos imobiliários a sério, não coisinhas paroquiais. Isto daria também muita conversa, não neste espaço, mas talvez numa próxima oportunidade. Quero agradecer a sua presença aqui no nosso jornal e até à uma próxima. Muito obrigada. Obrigado. E agora é hora de passarmos ao tempo, à meteorologia, para este fim de semana, onde vamos poder contar com o céu pouco nublado ou limpo. A cidade de Porto vai apresentar uma mínima de 12 e uma máxima de 23, Lisboa entre os 13 e os 27, já a cidade de Faro as temperaturas vão oscilar entre os 12 e os 21 graus. Obrigada pela sua preferência, tenha uma ótima sexta-feira, nós regressamos mais tarde, até lá, fique na nossa companhia.